Comerciários de Alagoinhas e região oferece vários serviços para os trabalhadores do comércio, como também a população em geral. Homologação da rescisão do contrato de trabalho, cálculo trabalhista, orientação trabalhista e social, cursos de formação em diversas áreas, inclusive de língua inglesa. Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e região. Desafio maior. Vida com dignidade. Presidente Adrião Barbosa. Em Alagoinhas, Criativa Comunicação Visual. Cartões de visita, panfletos, placa em PVC, banners, faixas, adesivos, desenvolvimento de website, administração de fanpage e tudo mais que sua empresa precisa para crescer com segurança e criatividade. Criativa Comunicação Visual. Solicite o seu orçamento agora mesmo. WhatsApp 759-8111-5644. Criativa Comunicação Visual. Rua 24 de Maio, 255, Centro, em Alagoinhas, no prédio da Rádio 93 FM. Criativa Comunicação Visual, criando por você. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio e ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir não precisa de esforço e com pouca atenção a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. 93 FM. A rádio do coração. 93 FM. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Marconi William. Bom começo de noite para você, 6 horas mais 15 minutos e ao vivo dos estúdios da 93 FM está entrando no ar a edição do programa Opinião, o seu jornal no rádio com o resumo das principais notícias do dia, sempre com o controle técnico e a produção de Wesley Oliveira. Comigo na bancada, desde o início, Silvio Pereira, Gabriel Bandarra e Evaldo Silva. Silvio Pereira, boa noite. Boa noite, ouvintes. Evaldo Silva, boa noite. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Boa noite a Gabriel, Marconi, Dr. Silvio, nosso Juscelino que está ali também, né? Exato. E a cria dele, que é o nosso produtor. E, como eu sempre faço questão de lhe lembrar, os ouvintes, inclusive, já se acostumaram e cobram isso. Você se refere muito ao nosso técnico, o chefe da técnica, pelo apelido. Você tem que falar o nome de batismo dele. E o programa de hoje tem uma homenagem, viu, Gabriel? É em homenagem, não sei o que é que você vai falar hoje. Mas é em homenagem a Moacir. É parceiro. Moacir da Reality Lan House, o nosso parceiro aqui, já entregou a idade do cara, meu Deus do céu. É daí pra lá. É daí pra lá, né? Entrou no seu time. Moacir, parabéns. E você que não conhece, acho que dificilmente alguém não conhece a Reality Lan House. Fica ali na rua 7 de setembro, no centro da cidade. Lan House e conveniência. Um espaço extremamente aconchegante, moderno e com um atendimento incrivelmente de altíssimo nível. E aí eu fiz questão de ser redundante e foi meio no sentido mesmo de elevar o nível de atendimento e de instalações que a Reality Lan House tem. Rua 7 de setembro, centro da cidade. Tudo que você precisar em eletroeletrônico, em loja de conveniência e em serviços de Lan House, você tem lá. E aproveitando a deixa, antes do Boa Noite do Gabriel, já falando de Esponjão Car, no Jardim Pedro Braga, lavagem simples, completa, polimento também completo, lavagem de motor, higienização de interiores com um toque todo especial se o acabamento do seu carro, se o revestimento for em couro, enfim. O Danilo e sua equipe esperam por você e olha que o precinho é incrível. Esponjão Car, Jardim Pedro Braga, próximo ao Sindicato Rural. Gabriel Bandarra, boa noite. Boa noite a todos da bancada e boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui para largar o doce hoje, de novo. Seu Sapeca. Vamos em frente com os destaques desta noite. José Dirceu volta para a Papuda no Distrito Federal e ainda novo pacote de medidas contra a corrupção
será lançado em junho, perdão, gente. Brasil cria 115 mil empregos formais em abril, melhor resultado para um mês em 5 anos. E no giro regional, Justiça bloqueia 12 milhões de 12 réus. Já vocês vão ficar sabendo quem serão. Hoje é sexta-feira, 18 de maio de 2018, está no ar o programa Opinião. O que acontece no Brasil e no mundo você fica sabendo a partir de agora em seu rádio. A sua participação é fundamental através das linhas telefônicas 75-3421-9393 e 3423-6115. E os meios eletrônicos, mensagens somente em áudio pelo WhatsApp 75998109393. E hoje temos live no Facebook, Catuense e Alagoinhas. Já comece a compartilhar, peça aos seus contatos que compartilhem. Inscrevam-se também em nosso canal no YouTube, Opinião TV. Não esqueça de deixar o seu like ou dislike. Não esqueça de também deixar os seus comentários, de ativar o sininho com as notificações e, por favor, recomende o nosso canal no YouTube para todos que você conhece. Nesse instante em Alagoinhas, temperatura de 25 graus, sensação térmica de 26 graus, céu limpo com períodos de nublado. Vamos à primeira notícia. O ex-ministro José Dirceu se entregou à Polícia Federal na tarde desta sexta-feira e já está na penitenciária da Papuda, que fica em Brasília. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Dirceu chegou às 14h40 e foi recolhido ao Bloco 5 do Centro de Detenção Provisória. O espaço reúne internos que legalmente possuem direito de custódia em locais específicos, como ex-policiais, idosos, políticos, além de presos com curso superior. A cela onde José Dirceu permanecerá é coletiva, tem aproximadamente 30 metros quadrados, camas do tipo beliche e chuveiro e vaso sanitário. Ainda de acordo com a secretaria, assim como todos os outros detentos do sistema prisional, José Dirceu terá direito a 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, janta e lanche noturno e 2 horas de banho de sol. O ex-ministro se entregou no começo da tarde, após determinação expedida pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele deixou o apartamento no Sudoeste e seguiu para o Instituto Médico Legal. Depois de fazer o exame de corpo de delito, Dirceu foi em um carro para a Polícia Federal e de lá para a Papuda. Ontem, quinta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou por unanimidade o último recurso de José Dirceu na segunda instância. Nesse processo da Lava Jato, Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão. A pena dele é a segunda mais alta dentro da Lava Jato até o momento. A primeira é a que foi aplicada a Renato Duque, 43 anos de prisão. Dirceu ainda pode recorrer da condenação em instâncias superiores. Ele é acusado de crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em processo que investiga irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras dentro da Operação Lava Jato. Dirceu é mais um, daqueles que faziam parte do grupo do PT e que conseguiu ajudar a destruir o país, É por isso que quando nós falamos aqui, nós não falamos de partido político, nós não falamos de legenda nem de ideologia, nós falamos aqui daquelas pessoas que deveriam prestar um serviço de qualidade para a coletividade e, no entanto, prestou um mau serviço, inclusive desviando recursos, E é isso que a gente vê. Hoje, o que é que você vê na política? Se você é uma pessoa mau caráter e você tem facilidade de mudar de cor todas as horas, você ocupa cargos, sobretudo cargos em comissão, que é o que a maioria dos políticos gostam. Se você é uma pessoa séria, ele quer você distante. Por isso essa bagunça e por isso que nós precisamos mudar, inclusive, saber votar. Evaldo, Gabriel, perdão. E a Papuda tá ficando cada vez mais papudinha, né, bicho? É verdade. Vai ter espaço. Bicha tá engordando como uma porra. Agora, se bem que cada cela com 30 metros quadrados cabe mais gente, Se você for olhar... Sempre cabe mais. Exatamente. Tem que ser igual coração de mãe no que tange a receber políticos corruptos. Haja outras papudas. E como a gente comentou de manhã, Evaldo, se essa moda pegasse, tomara que ela venha pegar, de político corrupto ir para a cadeia, nós vamos ter um déficit de vagas muito grandes, muito maior do que o sistema prisional convencional, que celas onde tem capacidade para 12 detentos tem 50, 80. Eu sugiro... E aí deveria haver essa inversão. Esses é que deveriam estar no chilindró, vendo o sol nascer quadrado. Deveríamos ser justos com esses grandes políticos. Deveríamos construir um presídio em uma ilha, onde só eles possam utilizar, para eles terem, como eles gostam, de luxo, e deixar eles lá. E não ter como, principalmente se for em um lugar onde tenha muito tubarão, piranha. E aí não precisa. Piranha vai ser difícil. Piranha pode ser aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil já. Mas não precisa nem ter
muros. Olha, Só largar eles lá. você tocou no assunto que até meados da década de 30, aliás, o comecinho da década de 30, você sabe que a capoeira estava implícita no Código Penal brasileiro, movimentos de capoeiragem ou vadiagem, e quem fosse flagrado praticando esses movimentos recebia uma pena com chibatada em praça pública, eram 300 chibatadas, e 6 meses quebrando pedra, trabalho forçado na ilha de Fernando de Noronha. E quem fosse flagrado ensinando, a pena seria dobrada. Daí, é como que a lei não pode, né, retroagir. Então, Mas ainda vai ter mais, viu? Gleice tá vindo aí. Gleice Hoffmann. Gleice Hoffmann E tá Paulo vindo. Bernardo, Gleice? Gleice Hoffmann e o seu marido Paulo Bernardo. Meu não, Meu dela. Deus. Lá ele. Pronto, Lá ele doido, né? o marido de Laela. Meu amigo. Aliás, o Gabriel deu definição para essa expressão lá ele, que até 2 horas, como é que é, Gabriel? É até 2, o cara pode fazer o que for. Se até 2 horas depois de falar lá ele, tá Não tem perdoado. nenhum risco. Não tem nenhum risco. Vamos Mas em não pode frente, esquecer, então. senão se lasca. Vamos em frente com mais informações. Você está acompanhando o programa Opinião ao vivo dos estúdios da 93 FM. Bom, o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, anunciou hoje que será lançada em junho uma nova campanha contra a corrupção. Elaborada pela organização Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, e de acordo com Dallagnol, o novo pacote terá mais de 70 propostas atacando a corrupção em 12 diferentes frentes. Aspas. Dentre as propostas estará a desburocratização, algo que é bom ao ambiente empresarial e ao combate à corrupção, porque na burocracia cria-se dificuldades para vender facilidades, fecha aspas. Essa foi a afirmação que ele deu durante uma palestra para empresários no litoral paulista. Dallagnol solicitou o apoio da plateia para apoiar a nova campanha, destacando que o novo pacote também apresentará como sugestão a inserção de grade curricular da educação básica de uma disciplina tratando do tema de combate à corrupção e controle social das coisas públicas. O procurador também destacou que o novo pacote vai propor a redução do alcance do foro privilegiado, que, segundo ele, atualmente beneficia 55 mil pessoas e passaria a atingir somente 15 pessoas. Ainda vamos, disse ele, propor a criminalização do enriquecimento ilícito dos funcionários públicos, acabando com a aposentadoria remunerada ao magistrado que se envolve em corrupção. A lei da ficha limpa também deve valer para todos os servidores públicos e não somente para os políticos. E a licitação de grandes obras acima dos 30 milhões de reais passam a exigir também das empresas programas de integridades efetivos, é o que destacou. O Dallagnol, às vezes, me parece um cara que vive em outro plano, outra dimensão, né? Porque, às vezes, ele faz umas declarações nada contra o próprio e nem na tentativa de colocar em xeque a sua extrema capacidade. Mas, às vezes, ele se expressa de tal forma como aquela pessoa que está deslumbrada com os holofotes, repentinamente, e quer aproveitar ao máximo até o último instante. E às vezes se empolga e fala mais do que deveria ou fala mais do que a boca. Essa é a impressão que eu tenho. Ou você realmente matou toda a charada, porque não é comum órgão do Ministério Público estar, de certa forma, dando declarações assim, né, de ponta cabeça. E realmente, esse procurador, ele gosta de estar dando um bocado de supapo, né? Falando da lei, falando das coisas assim, de uma forma que a gente sabe que jamais vai acontecer daquela forma que ele passa para a coletividade. Isso é ruim porque confunde a sociedade, né? E parece que aproxima aqueles que gostam de justiça àquele discurso. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos ninguém que faça um discurso para se aproximar de justiça. Nós queremos justiça. Aliás, Silvio, me deu a impressão em uma entrevista que ele concedeu ao Jô Soares, no extinto programa do Jô, que ele tem pretensões, quem sabe lá na frente, de entrar no show business, alguma coisa assim. Porque ele fez uma explanação a respeito de alguns casos envolvendo os desdobramentos da Lava Jato, e aí convocou a plateia e desafiou, inclusive, Jô. Quer ver aqui quantos vão concordar comigo? E aí, como se fosse um apresentador, né, um animador, me lembrou o Silvio sendo um animador, né? E ele chamou a plateia, ninguém se posicionou, ninguém levantou a mão, e ficou uma coisa chata para ele. Aí teve que dar aquele sorriso amarelo e mudar de assunto. Para um procurador da República, não é dos melhores, tomar cuidado, né, das melhores formas de conceder uma entrevista, Evaldo Silva. Deixe quieto, rapaz. Tem horas que eu preciso ficar quieto. Hoje nós vamos ter também entrevista com Ainda o tem uma doutor entrevista? Fabrício Castro, conselheiro
da Ordem dos Advogados do Brasil. Minha avó dizia que quem quer conforto fica em casa, né? Então comente. Você não vai ficar quieto, não? Não, deixa eu quieto, porque quando a gente começa a comentar e falar sobre a justiça e principalmente esses fanfarrões, né? Pessoas que ficam falando pelos cotovelos, falam um monte de bobagem. E aí a gente tem que sair comentando as bobagens que alguns anos falam. Porque é necessário colocar para a coletividade onde realmente encontra os desvios, né? Eu acho que o discurso não deve ser... A justiça não aceita discurso de aproximação. Eu vou fazer um discurso porque eu quero aproximar. Não. E o formato das campanhas que o Delanhol bolou até agora, junto com outros procuradores, ficou uma coisa tosca, parecendo propaganda política, sabe? Parecia aqueles formatos de propaganda de candidatos em campanha eleitoral. Mas é o que eles querem. Fazendo festinha para ganhar curtida no Facebook. Né? Justamente isso. Tá doidinho. Bom, vamos fazer a primeira parada para o intervalo comercial, voltaremos em instantes. E entre os destaques para o próximo bloco, você vai acompanhar aqui no programa Opinião. O Brasil cria 115 mil empregos formais em abril e é considerado o melhor resultado para o mês de abril em 5 anos. 115 mil empregos criados. 115 mil, Eu até acredito que na prática foram só esses 115 mesmo. Eu acho que, rapaz, porque o que eu tô ao meu redor, convívio comigo, tem mais gente sendo desempregada do que empregado. Olha, desses 2 meses para cá, tem são mais de 12 milhões, o contingente são mais de 12 milhões, o contingente é de mais de 12 milhões e meio de desempregados. Como é que essas contas é feitas, viu, Gabriel? Ou seja, acho que Cacau bateu um papo com ele aí e já botou todo mundo para fora aqui, diz que ao redor dele tem um monte de desempregados. Será? Não, eu estou dizendo a estrutura dele, ele é bem largo. Então é muita gente, não entendi o que Cacau quis dizer. Ao redor dele significa que cabe muita gente. Vamos ao intervalo comercial 6h30, até já. Dá tempo de falar. Opinião. Mídia social. Acompanhe a 93 FM. Facebook.com/Catuense Alagoinhas. Baixe nosso app. 93 FM Alagoinhas. Disponível para iOS e Android. Oh, yes! O Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e Região oferece vários serviços para os trabalhadores do comércio, como também a população em geral. Homologação da rescisão do contrato de trabalho, cálculo trabalhista, orientação trabalhista e social, cursos de formação em diversas áreas, inclusive de língua inglesa. Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e Região. Desafio maior. Vida com dignidade. Presidente Adrião Barbosa. Em Alagoinhas, Criativa Comunicação Visual. Cartões de visita, panfletos, placa em PVC, banners, faixas, adesivos, desenvolvimento de website, administração de fanpage e tudo mais que sua empresa precisa para crescer com segurança e criatividade. Criativa Comunicação Visual. Solicite o seu orçamento agora mesmo. WhatsApp 759-8111-5644. Criativa Comunicação Visual. Rua 24 de Maio, 255, Centro, em Alagoinhas, no prédio da Rádio 93 FM. Criativa Comunicação Visual, criando por você. Atenção, torcida brasileira. Rumo ao Hexa. Faltam 27 dias. Torcida Brasil, Rússia 2018. A melhor cobertura da Rússia durante a Copa do Mundo, você confere aqui, 93 FM. Oferecimento. Loja Barreto, feita do seu jeito, por você. Farmácia Silva Rocha, levando sua saúde a sério. Café Verde Amarelo, o sabor do puro café. Madeireira Reis, tradição, qualidade e respeito ao cliente. Agora você tem um número exclusivo para denunciar roubos, tráfico de drogas, agressões, porte de arma, foragidos da justiça e outros crimes em sua região. É o Disque Denúncia 181. Ligue e denuncie. Sua informação será investigada e ajudará a garantir a tranquilidade e a segurança do lugar onde você mora. E não se preocupe, ninguém vai saber que você ligou. A gente garante o seu anonimato. Disque Denúncia 181. Programa Pacto pela Vida. Governo da Bahia.
Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. 93 FM. A rádio do coração. 93 FM. Marconi William. 6 horas mais 33 minutos, estamos de volta. Não olhe para aqui, eu vou corrigir esse relógio, está adiantado 1 minuto, que eu sei que você vai criticar. Vamos à terceira entrevista da série que Silvio Pereira gravou na reunião com a OAB. Lá ele, viu? Em tempo. Estamos aqui no Hotel Plaza, não é? Na Assembleia da OAB, com o conselheiro federal Fabrício Castro, o qual esteve presente e deve imprimir sua opinião em relação às questões aqui delatadas pelos colegas advogados, os quais se sentem ofendidos na sua prerrogativa e nos pegou de surpresa, exatamente envolvendo a Justiça Federal. E aí, doutor Fabrício, diante dos questionamentos dos advogados, como é que o senhor viu esses depoimentos? O que a OAB, na sua concepção, deve fazer para questionar, melhor dizendo, para minimizar, né, esses problemas os quais vem afligindo os advogados da cidade de Alagoinhas? Olha, em primeiro lugar, é um prazer falar muito grande aos ouvintes, aos colegas advogados, Silvio, aqui de Alagoinhas, dizer que não é a primeira vez que eu venho a Alagoinhas, eu venho aqui sempre que convidado pelo meu amigo, o nosso presidente Paulo César Pinto, sempre tratando de temas relevantes para a advocacia de Alagoinhas. Quero dizer que fiquei surpreendido porque a Justiça Federal é uma justiça que funciona. É uma justiça que, pelo menos num setor importante da advocacia, que é a advocacia previdenciária, ela vem funcionando muito bem em todo o estado. Então essa situação daqui de Alagoinhas é uma situação que realmente me surpreendeu. Eu penso que sempre que possível o diálogo é o caminho. Quando nós conseguimos imprimir um diálogo e esse diálogo consegue resolver, consegue colocar as partes, os servidores, os magistrados no mesmo tom, é a melhor solução para todos. É a melhor solução para o magistrado, para o advogado, para o servidor, é a melhor solução para a cidadania. Porque nós fazemos a justiça juntos. Agora, tem situações que são inegociáveis. E se o diálogo não é suficiente para resolver, a ordem está firme ao lado do advogado, está firme ao lado da cidadania, em busca de uma justiça melhor. É função da OAB fazer isso. E nós estamos aqui, junto com a advocacia de Alagoinhas, firmes nesse propósito. Tudo bem. Em relação à competência e às atribuições do Conselho Federal, o que é que o senhor, na verdade, o que faz um conselheiro federal na OAB? Olha, o Conselho Federal é a instância máxima da OAB. A OAB é dividida em 3 competências, que elas são ao mesmo tempo concorrentes, porque todos devemos defender a justiça, defender a república, defender o cumprimento das leis, mas ao mesmo tempo cada um tem uma competência específica. Então nós temos uma competência nacional e eu costumo dizer que a OAB ela é uma entidade diferenciada. A OAB, nós, sem qualquer demérito aos outros conselhos corporativos, a OAB é muito mais do que isso. Porque a OAB, ao mesmo tempo em que ela tem a função de fiscalizar a profissão, ela tem o dever de defender a advocacia, a OAB também é a voz constitucional do cidadão. Então, no Conselho Federal, nós temos basicamente 2 funções. A primeira e talvez a mais relevante função é a defesa da advocacia. Então, no sistema OAB, no Conselho Federal, nós discutimos a função da justiça, nós discutimos o papel do Supremo,
nós discutimos as mazelas do Poder Judiciário, nós temos uma interlocução frequente com todos os poderes do Poder Judiciário, a gente adota representações no Conselho Nacional de Justiça para resolver aqueles casos que não conseguimos resolver por meio do diálogo. E além dessas questões da advocacia, como por exemplo, eu cito a questão das prerrogativas, nós no Conselho Federal, essa gestão agora, nós fizemos a campanha nacional da advocacia. Nós rodamos o país inteiro. Aqui na Bahia, essa caravana nacional, ela circulou por vários estados e aqui na Bahia por várias cidades. Enfim, o Conselho Federal tem tido uma atuação muito forte na defesa da advocacia. E além disso, nós temos uma atuação em defesa da sociedade. Todos os temas que são de interesse da sociedade interessam ao OAB. Então nós discutimos a questão do foro privilegiado, nós discutimos a questão da reforma política, nós discutimos, e graças ao OAB nós conseguimos acabar com o financiamento das empresas privadas nas eleições. A OAB é a voz constitucional do cidadão e, ao mesmo tempo, a OAB é a grande defensora das causas da advocacia. Tudo bem. Doutor, o senhor acompanhou, o senhor é criminalista, não é isso? Não. O senhor não é criminalista? Não, eu sou advogado na área civil. Na área civil, tá. Veja bem, em relação ao caso da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de transitar em julgado, a última instância, segundo o artigo 5º, inciso 57, é bem claro que realmente tem que transitar em julgado. Como é que o senhor viu, isso aqui para finalizar, estamos saindo um pouquinho do tema, mas como é que o senhor viu essa decisão do Supremo? O senhor acha que o Supremo realmente agiu correto? Ou na verdade ali foi, na verdade, um julgamento colegiado, onde queria dar uma resposta à população em determinado ato, no caso a prisão? Olha, a pior coisa do mundo é o casuísmo. É quando nós decidimos uma situação considerando a situação pessoal de uma pessoa. Todos devem ser tratados igualmente de acordo com a lei, para o bem e para o mal. Então eu não gosto de comentar o caso Lula, porque nós estaríamos tratando este caso como se fosse um caso diferente de todos os outros. Nesta matéria específica, eu fico muito à vontade para tratar, porque eu escrevi e publiquei a minha posição muito antes do Lula ser até processado. Eu acho que a Constituição é muito clara. A Constituição estabelece o princípio da presunção de inocência. E acho que o Supremo fez um contorcionismo interpretativo muito grande para permitir o início de cumprimento da pena. Mas a Constituição é muito clara. Eu acho que não cabe nem emenda à Constituição nas cláusulas pétreas. Então, nem o Supremo poderia fazer da forma que fez. Eu lamento, porque o Lula poderia eventualmente ser condenado, como foi condenado, e o processo dele transitado julgado, e ele, como qualquer brasileiro, cumpriria a pena. Mas esse entendimento do Supremo, isso aos poucos ele pode mudar a vida das pessoas. Porque aquele empresário que responder por um crime tributário, muitas vezes, por aquela pessoa física que muitas vezes responder por um acidente de trânsito, ela também poderá vir a cumprir a pena antes do trânsito em julgado. Então são situações, e principalmente, além das situações da vida, são situações que, no meu entendimento, são contrárias à Constituição Federal. É uma posição minha pessoal, não para o caso Lula, mas é uma posição pessoal para todos os casos. Eu publiquei esse artigo, Silvio, em outubro de 2016. Que bom. Obrigado, doutor Fabrício Castro, conselheiro federal da OAB, e um abraço para o senhor, tá? Eu quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição sua para, sempre que convidado, conversar com você, conversar com a sociedade de Alagoinhas, conversar com os advogados de Alagoinhas. Eu acho que a OAB tem um papel fundamental na nossa sociedade, de construção de uma sociedade melhor, de construção de uma justiça melhor, uma justiça que precisa ser muito mais eficiente. E eu estou disposto a fazer esse diálogo com a advocacia de Alagoinhas, com a sociedade de Alagoinhas. Quero então lhe agradecer a oportunidade. Obrigado. E aí, Marconi, você que comanda o programa Opinião, um abraço para todos os ouvintes. Bom, essa foi a terceira da série de 5 entrevistas, aliás, 4 entrevistas que o Silvio gravou. E amanhã, segunda-feira, teremos a derradeira, que será com? Vai ser com o Dr. Luiz Coutinho, presidente da CAAB, da Caixa dos Advogados. Tem novidades para os advogados. E ele fala muita coisa interessante sobre a Caixa. Deixei essa por último, porque
os advogados estão na expectativa para ouvir o que ele tem para dizer. Inclusive, existe um projeto novo, aliás, já está em tramitação, e ele é um dos representantes do Nordeste, né, onde os advogados vão ter direito lá no futuro, não sei se é uma aposentadoria, eu não sei que vai ter alguma coisa aí, eu tenho que me aprofundar um pouco, porque ele falou e eu não ouvi nem entrevista depois, né, exatamente para ajudar, né, no caso de um advogado com problemas, com dificuldade, a questão de você comprar um carro, financiar, enfim, o que você quiser. Então tem pontos interessantes. Aguardem até segunda-feira. Nós temos o áudio de um vídeo que é mais um absurdo que querem fazer acontecer aqui no Brasil, e eu fico me perguntando, será que a população vai deixar? Porque muita gente vai se empolgar, vai entrar nessa onda, muito vilarejo, muito local, Cláudio Araújo Pena, boa noite, que não tem a menor condição de se autossustentar e vão tentar incutir na cabeça dessas pessoas a questão da emancipação, ou seja, formação de currais eleitorais. Boa noite, Marconi, a todos aqui presentes, aos ouvintes. Exato, Marconi, isso nós tínhamos comentado sobre esse vídeo que eu recebi pelo Zap, como eu recebi de uma pessoa, eu tenho uma grande amizade, como eu tinha comentado, foi de um agente da Polícia Federal. Ele é filho de Cardeal da Silva, mas é agente da Polícia Federal no Paraná. Só que ele não está em Curitiba, não. Ele está em Foz do Iguaçu. E ele me mandou esse vídeo e eu, automaticamente, repassei por causa da credibilidade de quem me enviou e me assegurou. E, inclusive, ele está tentando até que nós vamos ver da possibilidade da gente entrevistar aqui, via telefone, o autor desse vídeo. Vê aí, Wesley. Aqui no Salão Verde, meus amigos, e mais uma vez, o que ocorre aqui no plenário da Câmara dos Deputados é para indignar a população brasileira. Em mais um acordo dos políticos, acordo entre PMDB, PT e todos os partidos, tem os fora Temer e os Temer, todos combinando para dar a possibilidade de criar novos municípios no Brasil a partir de 6 mil habitantes. A gente já não tem dinheiro para educação, para saúde, para dar remédio para as pessoas que precisam. E agora os deputados acabam de aprovar a criação de novas cidades. Tem mais de 200 pedidos de novas cidades. Sabe o que é que isso vai dar? Mais 200 prefeitos, mais 200 vice-prefeitos, mais de 2 mil vereadores, mais de 2 mil secretários, mais de 20, 30 mil cargos comissionados. E aí depois vai faltar dinheiro para calçar a rua, vai faltar dinheiro para botar o remédio no posto de saúde, para ter um professor decente na escola do seu filho. Não dá para a gente aceitar mais isso. É a farra dos políticos para a política, na véspera da eleição. Sabe o que eles estavam fazendo? Fechando o apoio do cara que acha que vai ser vereador, do cara que acha que vai ser prefeito. Ou seja, o povo está passando ao longe disso aqui. Quero deixar com você a minha indignação e que se você também se indigna com isso e não concorda com essa farra de criar novos municípios para criar emprego para político, compartilhe esse vídeo para a gente mostrar que o povo brasileiro não quer isso. A gente quer menos Estado, a gente quer menos vereador, menos prefeito, para ter mais médico no posto de saúde, para ter mais professor na escola, para ter mais policial na rua. Ele falou tudo e mais alguma coisa, e a intenção dos políticos é justamente o seguinte, dos maus políticos que formam um contingente que é a maioria esmagadora. Eu já tenho dito há algum tempo aqui que todos eles aprovaram terceirização irrestrita. Isso porque o interesse é óbvio. 99,99% das empresas que prestam serviço terceirizado a municípios e estados pertencem a políticos. Agora, é lógico que não estão nos nomes deles. São os famosos laranjas que comandam. De posto de saúde, ambulância, empresa que fornece pessoal para limpeza, guincho, empresa de gerenciamento de tráfego, tudo, você imaginar, pertence a eles. Então, eles ganham dos contratos que são superfaturados, ganham do que essas empresas arrecadam com a prestação de serviço, ganham porque as empresas pertencem a ele, o dinheiro vai para ele, ou seja, de todos os lados eles ganham e não pagam corretamente, tanto que é calote atrás de calote, com subcontratados que depois eles trocam de empresa, mudam de nome, pegam uma outra empresa que pertence às vezes ao mesmo político para gerenciar um hospital, uma clínica, enfim, e não pagam. Esses funcionários, trabalham 3 meses, 4 meses e vão para a rua e saem sem eira nem beira, sem nem ter a quem recorrer. Então é por isso que eles fazem isso também, além, é claro, da criação de mais currais eleitorais. É verdade. Veja bem, nós tivemos esse exemplo aqui em Alagoinhas. É bom a gente levantar essas teses e discutir, porque a gente esclarece, inclusive os mais jovens,
né? O que acontece? Eles deixam de investir nos distritos, na zona rural. E Silvio, só complementando, perdão, sem querer cortar o seu raciocínio, e acabam privatizando o SUS, porque sucateiam o serviço para que as pessoas que não querem morrer procurem o serviço privado de saúde. Muitas clínicas têm convênios, muitas clínicas pertencem a eles também, ou as empresas que têm convênios, laboratórios e afins com essas clínicas pertencem aos políticos. Tem essa também. Isso às vezes está até mais próximo do que o que a gente imagina. Eles deixam de investir na zona rural, que de certa forma a zona rural é um dos setores da economia do país, né? Toda cidade no Brasil tem o setor da zona rural, a agricultura é de fundamental importância para uma região. Eles sucateiam, eles não investem, e o que acontece? Depois eles fazem isso, Cacau. Aí vão lá criar um município, que se não me engano era até 10 mil, era 16 mil habitantes, agora está querendo baixar para 6 mil, ou seja, foi o que fizeram aqui. Nós tínhamos Aramari, que poderia ser, na minha opinião, um distrito de Alagoinhas, com todo o respeito ao povo de Aramari, lá com uma administração, com alguém para... Subprefeitura. Uma subprefeitura, Araçás, ou seja, você divide a economia da região e depois fica os municípios sem recurso, não é? Todo dia se falando, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e a população passando dificuldade. Mas tem dinheiro para a criação desses cargos, e até, Cacau, na nossa realidade aqui, quer dizer, o governo municipal anuncia um plano de contingência, em contrapartida vem com gastos que não são, não conseguem explicar, não é, de valores absurdos para contratos desnecessários, e ainda vão programar. Não tem dinheiro para investimentos em áreas prioritárias. Anunciou-se um contingenciamento, mas vai ter, por exemplo, algo em torno de R$600 mil para uma festa de São João. Exato, Marconi. Um carro zero hoje, ele tem, no mínimo, no pior das hipóteses, uma vida útil. Por mais que ele seja, digamos assim, surrado, você leva ele 3 anos praticamente sem trocar peças. Você só troca óleo e pneu. Resultado. 3 anos. Para você e 6 pagando. 3 anos você paga uma prestação de quê? Vamos botar aí 500, 600 reais, que pelo menos está aí na televisão toda hora. Você financia um carro para 5 anos. Você paga aí o quê? 500, 600 reais de prestação. Agora você vê os municípios alugando carros a R$ 2.400, carro popular. Por mês. Não seria melhor manter uma frota? Como era antigamente, né? Exatamente. Você adquirir e trocar. Eu digo que eu vi aqui, eu tive a curiosidade de um carro que presta serviço a um determinado órgão aí da prefeitura. Eu olhei a placa desse carro e aí fui na emplacadora de um amigo meu para ele olhar a quem pertencia o carro pelo número da placa. Está lá, localiza. Agora é para saber aonde é. Porque é franquia, né? É uma franquia. Exatamente. É para saber se é daqui de Alagoinhas, de quem é essa franquia. Ou seja, a comunidade perde inclusive o controle. Porque se você você pode locar hoje a Localiza, mas você pode locar a João, a Pedro, e o bem não é do município, não é do Estado, não é da União. Se não é da União, não é do Estado, não é do município, é de terceiros. E a comunidade que deveria ser o dono não é, porque ali existe um contrato de aluguel. Então é passageiro e ninguém sabe como é esse contrato. E teve um secretário, eu prefiro até não citar o nome, e eu digo, rapaz, carro alugado da sua secretaria, ele disse, esse é o mais barato, é R$2.000, mas tem carro aí alugado a R$3.000. Imaginem, durma com um barulho desses. Olha, as pessoas que estão nos acompanhando aqui através da nossa live, a Maria Souza diz, olha só, o São João de Alagoinhas, Luan Santana, Simone Simária, e saúde e segurança, nada. E ela questiona, vai além. São João, mas que se faça São João, mas sem banda local, esse dinheiro investido na educação, saúde, seria melhor, né? Mas tem dinheiro, não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para uma festa. A Jaci Santos diz, boa noite, estou na sintonia com a galera de Alagoinhas aqui, um grande abraço. Edson Gomes também está na escuta, Antônio Carlos, Simone Santos Nery, uma excelente noite. Júlia Silva, boa noite a todos que compõem o Opinião, um feliz final de semana a todos, valeu, muito obrigado. Quem mais aqui? Tiara Maiara, muito obrigado. Alessandro Souza, boa noite. Tem uma pergunta a Cacau que ele tem como comentar
sobre a grade de atrações do São João de Alagoinhas. É o Alex, do bairro Santa Terezinha, quem está perguntando, Cacau comenta já já. Alex Mendes está acompanhando também, Laiane Brito, João Rodrigues desejando boa noite, Gilda Silva, a Jânia Lima, quem mais? Grimaldo Reis, boa noite. Eu não entendo por que a operação tapa-buracos em umas localidades é feita a cada 2 meses. Já tem localidades que tem quase 1 ano sem nenhuma pavimentação. Miguel Velho, 21 de setembro, e margem da linha com muitos buracos. Quem mais aqui? José Olívio, um abraço a todos, valeu Olívio. Genebaldo dos Santos, boa noite, a bancada competente. Peça para a SMTT monitorar aquela contramão do Senai, pois é uma bagunça. Eles ficaram no centro da cidade e diz aqui, vão trabalhar. Lucineide Lopes, desejando boa noite a todos. José Olívio diz, sinto saudades das transmissões da Catuense. Toda a equipe desce que no Campeonato Baiano seja retomada a cobertura, pois a segunda divisão é sempre expectativa. Mas vai dar certo. Vamos reeditar o cordel Volta do Carcará, cujos versos em situação igual já foram, segundo ele aqui, contados pelo grande narrador Dionísio. Edileuza Silva, boa noite, boa noite a todos, que todos tenham uma excelente noite, muito obrigado. Robertão Oliveira, equipe de peso, nos chamou de gordos o Roberto, equipe de peso, ficou mais leve que Valdo saiu, né? Mas tem muito mais pessoas, tem a Maria Souza, muita gente chegando aqui, temos mensagens via WhatsApp também, só iremos considerar as que estão em áudio. Belchior Salles, Marcelo Lima, abraço a todos, de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, nos acompanhando. Márcio Lima, Jaci Santos, já falei, em Cajazeiras, Salvador. Florisvaldo Cardoso está assistindo. Maria Souza diz que boa noite de novo. Roque Santos, Antônio Carlos. Bom, Rita, quem mais aqui? Rita Carvalho, muito obrigado. Tem muita gente acompanhando de diversos lugares, muito obrigado. Vão compartilhando a nossa live e peça para os seus contatos também compartilharem, Cacau, comente. Bom, Marconi, falando sobre o São João, antes eu queria... ontem à noite eu recebi uma ligação de um assessor de comunicação, um dos assessores de comunicação, me convidando para participar do lançamento e divulgação da grade do São João. Só que eu já sabia das 2 grandes, digamos assim, 2 das grandes atrações. 2 eu já sabia, que era o Luan Santana na sexta-feira e a Simone Simaria, que eu não sabia, mas logo depois dessa ligação que eu recebi, me informaram que seria no domingo. O Luan Santana na sexta-feira, e até procurei saber que o pessoal da produção, não do Luan Santana, mas da produtora do Luan Santana, o representante de Luan Santana na Bahia, esses são os mesmos de Flávio José. Então, como eu ajudei, dei uma ajuda aos meninos aí, que Flávio José tinha me pedido para dar uma acompanhada no show dele no sábado, e aí perguntei, quanto é que está o show de Luan Santana para a Prefeitura no São João? Ele me informou, 300 mil. Isso sexta ou domingo. No sábado já é mais caro. Mas não perguntei quanto seria no sábado, que é justamente a véspera de São João, que é o dia mais forte. Entendeu? Para se tratar no sábado. Então, Luan Santana vai tocar no sábado, na sexta-feira. E resultado, eu recebi o convite quando seria hoje, 9 horas, lá no Mercado do Artesão. Cheguei lá 5 para as 9. E aí, cheguei lá, fiquei nada de movimento, praticamente não vi ninguém da área de comunicação. Quem eu encontrei lá foi Jaldice. E aí, já era umas 9h10. Eu digo, Jaldice, e aí não vai começar? Não, só vai começar 10 horas, porque o prefeito está na Câmara de Vereadores. Eu digo, olha, infelizmente, tinham me dito, quando eu recebi a ligação, que seria 9 horas. Então eu digo, tudo bem, eu vou, agora eu tenho um compromisso 9 horas, eu vou adiar para 10 horas o meu compromisso. Resultado, quando chego lá, só ia começar 10. Eu digo, infelizmente eu não vou poder participar. E resultado, aí tive que me retirar para o compromisso. E aí, Cacau, só falando, como última informação aqui, porque o Gabriel tem a sua participação aqui no encerramento da edição de hoje,
Olha, observe a mensagem que chegou agora. Boa noite, não quero me identificar por ser servidor da Prefeitura de Alagoinhas, mas o governo está adiando as férias de alguns servidores, alegando que não tem dinheiro em caixa e fazendo festa de São João com Luan Santana, Simone e Simária. Vai entender isso. E rápido, por causa do horário, a minha crítica às atrações. Primeiro, que não são atrações de forró. Segundo, Luan Santana, 9 horas. Segundo a informação que eu tive, vai tocar 9 horas da noite, porque toca também em Santo Antônio de Jesus. E eu acho muito difícil ele fazer 2 shows numa noite. Mesmo que ele vá tocar meia-noite, as pessoas, terminou Luan Santana, vai embora. O vácuo que vai ficar, esses barraqueiros, como é que vai... Porque de grande atração, porque no sábado tem trabalho, as pessoas trabalham. Entendeu? Então vai ficar um vácuo e esse povo, esses barraqueiros que vão investir. É como um camarada tinha me dito, só quem for assistir o Luan Santana vai logo embora. O que vai ter de assalto, o que vai ter de roubo depois, quem ficar para mais? Já começou com o valor do cachê e da estrutura da festa. E no domingo, aí o contraponto, em vez de colocar uma dessas grandes atrações para o sábado, no domingo Simone e Simária, que vai acontecer a mesma coisa, as pessoas depois vão embora. Porque segunda-feira trabalha. Segunda-feira não é feriado. E o local vai ser onde mesmo? Lá mesmo, deve ser no mesmo do ano passado. Não, está Joseph Wagner. Pelo que eu vi falar... Não, no convite está Joseph Wagner. Vai ser lá mesmo. Resultado, com o dinheiro dessas 2 atrações, você trazia Flávio José, mastruz com leite, calcinha preta, limão com mel, magníficos, o Santana, que eu soube que o Santana vai ser no sábado, que para não desmerecendo as atrações da cidade, como o Zé Ribeiro e outras atrações de forró, que são poucas, só do autêntico forró, só Santana. Nós vamos discutir mais isso aqui na segunda-feira, pela manhã. Ok, estamos encerrando a edição de hoje. Vamos encerrar com Gabriel Bandarra, desejando a você um excelente final de semana. Não esqueça de evitar os excessos e fazer o bem sem olhar a quem. Nenhum caminho é longo demais quando um amigo nos acompanha. Boa noite, bom final de semana. Vem aí a Voz do Brasil, Silvio Pereira, boa noite. Boa noite, um abraço a Valmir em São Paulo. Cacau Pena, boa noite. Boa noite, até segunda. Depois de Gabriel Bandarra, a Voz do Brasil. Fiquem com Deus. Largo doce. Para dar uma aliviadazinha. Um dia me perguntaram se em Deus eu acreditava. Eu então lhes respondi da maneira que eu pensava. Entre a lua e as estrelas, num galope, num tropel, pisando nas nuvens brancas, eu vi Deus passar no céu. Todo dia existe Deus. Num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança. Na harmonia das cores, na natureza esquecida, na fresca aragem da brisa, na própria essência da vida. No regato cristalino, pequeno cervo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar. Na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer em vê-las. Nos segredos desta vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que gira incessantemente, no orvalho sobre a relva, na passarada que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta, nas flores que desabrocham perfumando a atmosfera, nas folhas novas que brotam anunciando a primavera. Deus é a paz, é a esperança, é o alento do aflito, é o Criador, o universo, a luz, o ar, o infinito. Deus é a justiça perfeita que emana do coração. Ao perdoar quem o ofende, Ele é o próprio perdão. Será que você não viu o rosto calmo de Deus no colorido mais belo dos olhos dos filhos seus? Eu sei que não me enganava em tudo o que lhes dizia. Deus é a paz, é o amor, Deus é a eterna poesia. Deus é constante, é perene, é divinal de tal sorte que, sendo a essência da vida, é o descanso da morte. Não há ida sem volta e nem volta sem ida. A morte, meus caros amigos, não é a morte, é só a porta da vida. No ciclo da natureza, nesse ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante. Em quem semeia a bondade, em quem ajuda o irmão, colhendo a felicidade, cumprindo a sua missão. No suor de quem trabalha, no calo duro da mão, no homem que planta o trigo e no trigo que faz o pão. Você pode sentir Deus pulsar em seu coração. Otávio Barbosa.
com 24 mil postos. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade, as contratações nesse setor indicam perspectivas positivas para o futuro. Porque é um setor que produz máquinas e equipamentos para os investimentos de outros setores. Então isso mostra que o Brasil começa a investir e começa a comprar máquina, equipamento, o que certamente trará um resultado bastante positivo no futuro. A construção civil e o comércio também tiveram números expressivos de contratações. Em todas as regiões brasileiras teve mais gente sendo admitida do que demitida. São Paulo foi o estado que mais contratou. De São Paulo, Raíssa Lopes. E se esse foi o melhor abril dos últimos 5 anos na geração de empregos, não foi por acaso. Nos últimos 2 anos, muitas ações ajudaram nesses resultados, como a nova lei trabalhista, o aquecimento da economia e até mais facilidade para buscar uma vaga no mercado de trabalho. E se tem uma área gerando muitos empregos no Brasil é o turismo. Com recorde no número de turistas estrangeiros, o setor já emprega 7 milhões de brasileiros. Esses são os 2 assuntos da nossa última matéria da série sobre os 2 anos do governo Temer. O país viveu nos últimos 2 anos mudanças que deram novo fôlego ao mercado de trabalho. É o caso da modernização das leis trabalhistas, que transformou o modo como empregados e patrões se relacionam. Entre as inovações, a possibilidade de parcelamento de férias e flexibilização da jornada. Também foram criadas contratações em que o empregado presta serviço apenas